Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Muito boa noite, está no ar o Cruzando as Conversas desta já fria noite de segunda-feira. Eu sou o jornalista convidado, Thiago Suman, e vamos juntos trazer os destaques do programa, que chega sempre num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também da Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. Na primeira parte do Cruzando de hoje, nós falaremos sobre imposto de renda. Você já declarou o seu imposto de renda? Se ainda não e deixou para a última hora, fique por dentro, dicas especiais com os nossos convidados. Já no segundo momento do programa, nós teremos uma bancada repleta de autoridades no tema educação e falaremos sobre o retorno às aulas do ensino fundamental. É muito importante destacar que a declaração do imposto de renda ganhou um pouco mais de tempo, ganhou um prazo esticado e passou para o 31 de maio. E por isso nós receberemos hoje a Karina Ostrovski, gerente de captação da Sicredi da União Metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul, e também o Diogo Chamum, diretor da Federação Nacional de Empresas e Serviços Contábeis. E aí nós vamos entender um pouco mais das características, das novidades desse imposto em tempos pandêmicos, Então vamos começar com a Karina, que está no estúdio conosco, assim como o Diogo. Eu já agradeço a presença, Karina, e ao estender meu boa noite, já pergunto justamente sobre isso, Nós temos alguma flexibilidade, além de data, mas com algumas características específicas por conta da pandemia? Boa noite, seja bem-vinda, Karina. Boa noite, muito obrigada. Nós que agradecemos o convite de estarmos aqui nessa noite, de segunda-feira. Bom, respondendo a pergunta, Thiago, nós temos então um prazo que foi estendido para 31 de maio, então nós podemos fazer a declaração até 31 de maio. E nós da cooperativa, estamos trabalhando aí, incentivando os nossos associados a participarem e poderem doar parte do seu imposto de renda para as entidades beneficentes que nós temos hoje. Então, um grande diferencial que a gente tem é poder utilizar parte do seu imposto de renda nas suas doações. Então, esse seria um grande diferencial que a gente tem aí e poder contribuir com o próximo, Muito bem. Aliás, o Congresso até tentou um prazo mais espaçado, da declaração indo lá para julho, foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro e aí nós temos então mais 3 semanas. É comum, Diogo Chamum, diretor da Federação Nacional de Empresas e Serviços Contábeis, é comum, Diogo, que o brasileiro tem aquela coisa de deixar tudo para o final. E aí, neste momento, com o agravamento da pandemia, algumas novidades que a gente vai desdobrar no programa, isso gera algum tipo de demanda maior? Como é que se administra isso? Vamos entender um pouquinho a partir de agora. Seja bem-vindo também, Diogo. Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade. Além de ser diretor da FENACOM, a Federação Nacional das Empresas e Serviços Contábeis, eu sou um profissional da área, Então, eu trabalho há 30 anos com imposto de renda e a gente está bem acostumado a ver todas as situações. E só que a pandemia realmente trouxe uma questão diferente, porque a data de 30 de abril ela já era tradicional e há décadas não havia mais alteração nesse sentido de postergação de prazo. E ano passado, que iniciou o maior incidência aí das preocupações com a pandemia, no mês de março, então abril foi postergado a data para 30 de junho e neste ano se ficou na expectativa e veio uma medida da Receita Federal, passando para 31 de maio e um movimento no Congresso para a data ser empurrada lá para 31 de julho. O que foi vetado pelo presidente na semana passada, e, no entanto, cria uma confusão, porque muitos contribuintes, muitas pessoas ainda pensam, ainda confundem que a data pode ser em 31 de julho. Então, é um momento diferente, tudo na nossa vida está diferente aí nos últimos meses, e a declaração de imposto de renda não é diferente. Os cuidados são os mesmos, é juntar a documentação, não deixar para a última hora. O brasileiro, sim, tem esse mau hábito. Mau hábito. Porque, na realidade, o prazo se iniciou dia 1º de março, inicialmente até 30 de abril. Hoje é dia 10 de maio, faltando 20 dias, e nós temos em torno de 60% das declarações entregues.
O que, convenhamos, a gente já está numa parte final do prazo e ainda a gente passou um pouquinho da metade em torno de 32, 33 milhões de declarações que a Receita Federal espera receber. E aí, uma das circunstâncias de pandemia foi o recebimento do auxílio emergencial. E aí também tem o auxílio emergencial para contabilizar no imposto de renda. Quem recebeu, declara sim ou não, Karina? Essa parte aí mais técnica, vou pedir apoio aí para o nosso vamos lá, contador, né? Vamos juntos, vamos trazer os detalhes. Diogo, auxílio emergencial. A pessoa recebeu o auxílio, declara, devolve o valor do auxílio na tributação, como é que faz? É uma situação muito interessante. O auxílio ele é tratado como uma renda tributável. Então, ele por si só não obriga a declaração. No entanto, se ele atingir as condições de R$ 28.559 de rendimento tributável, seja de auxílio ou seja do auxílio somado a outra renda, ele fica obrigado a declarar. Porque o auxílio por si só ele não obriga pela questão do valor mínimo. No entanto, o que tem acontecido? Uma situação que inclusive impressiona pela qualidade do trabalho da Receita Federal, onde nós, por vezes, transmitimos uma declaração e, ao transmitir, vem uma mensagem dizendo que algum dos seus dependentes recebeu o auxílio emergencial e tem que devolver. Por que tem que devolver? Porque eles ficam fora do enquadramento de quem tem direito a receber o auxílio emergencial. Então, a família que ganha até 3 salários mínimos por mês, o dependente, o filho, tem direito a receber. Só que aí faz uma declaração com uma renda superior a isso e a pessoa que recebeu o auxílio emergencial consta como dependente, aí vem a mensagem automática e todo o valor recebido ele tem que ser devolvido. É uma situação nova, mas ela é justa, afinal de contas o auxílio emergencial é um socorro, né? Por um grupo paupérrimo que realmente precisava, a gente está falando de R$600. Então, é uma situação que impressiona e eu tive um caso hoje com um cliente de boa renda, com 3 dependentes, e eu liguei para ele comunicando o fato. E ele não sabia. Então, tem mais isso. Segundo ele, sua filha também que estava cadastrada, mas não recebeu. Agora, a gente tem que vasculhar porque a Receita tem essa informação. Se ela não recebeu, está disponível em algum lugar. E a gente vai ter que rastrear essa informação para poder fazer a devolução. E dentro da chamada malha fina, o que tange o auxílio emergencial, há algum tipo de especificidade, de sanção por relação da não declaração? Não, as sanções são as mesmas de um contribuinte comum que tem um outro tipo de renda. Assim como a penalidade por receber indevidamente o auxílio emergencial é devolver. Então, tem uma devolução pura e simples, através de uma DARF, de uma guia da Receita Federal. É uma novidade para o momento, é uma situação diferente, mas justa, né? A gente também não pode aceitar uma situação de pessoas ou famílias que não tenham direito ou que sejam menos necessitadas, tirem a oportunidade de quem precisa mais. Muito bem. Karina, daí então a gente falava sobre esse mau hábito, como bem determinou o Diogo, né, da entrega de última hora. Quais as vantagens de entregar mais cedo, além, é claro, né, de não ter que chegar na hora final, cabelos em pé, aquela coisa assim. Tem algum tipo de benefício para entregar mais cedo ou não? O que a gente sempre traz é as questões das doações, né? Então, o contribuinte, o nosso associado, a gente já faz esse trabalho também com eles, prestando uma consultoria para eles participarem das doações. O que significa isso? Hoje o contribuinte ele tem a opção ou de restituir imposto de renda ou de pagar imposto de renda. Nessas duas modalidades, ele tem a possibilidade de usar dentro do seu imposto devido até 6% para as doações. Então, o que a gente vem incentivando muito é que eles possam fazer as doações dentro do seu imposto de renda. Ele tem até 3% para doar para os fundos de criança e adolescente e 3% para os fundos de idosos. Então, dentro desse modelo, é muito mais interessante, né, tu poder destinar parte do seu imposto de renda para algo social,
para algo que tu realmente sabe para onde é que está indo o seu recurso, do que tu simplesmente pagar imposto sem ter muita destinação, né? Sem saber para onde realmente ele vai. Então, o nosso objetivo é incentivar que as pessoas participem dessa doação. Então, utilizar esse prazo. O prazo é até 31 de maio, mas que ele possa fazer isso quanto antes, que vai facilitar a vida dele, já deixar todo o prazo organizado para não deixar para a última hora. Porque se a gente deixar para a última hora, né, a gente sabe que às vezes a receita cai, o sistema cai, fica mais difícil. Então, o grande objetivo mesmo é a gente se organizar com antecedência. A lista de instituições que podem se beneficiar com essas doações você encontra no site da prefeitura da sua cidade. Vale tanto para o modelo completo quanto para o simplificado essa doação, esse percentual de 13,3%? Somente para o modelo completo. Para aquele contribuinte que ele faz o simplificado, ele não tem esse benefício para as doações. Agora, para aquela pessoa que faz o modelo completo, ele sim pode doar parte do seu imposto de renda. Bom, belo Thiago, detalhe. me permite claro, por colaborar favor, nesse Diogo. tema. A palavra certa, e a Karina colocou bem, é destinar. Então, é o momento que a pessoa, o cidadão, pode sair do ambiente da reclamação para ir para o movimento da ação. Ele pode, sem custo algum, destinar um pedacinho do imposto que vai lá para os cofres públicos, Caixa Único de Brasília, podendo ficar aqui no município ou no estado, e para colaborar com instituições que prestam serviços excelentes. Aqui no estado existe uma campanha da Assembleia Legislativa com entidades diversas, e a área contábil está bem presente, com o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas Contábeis, e o Conselho Regional de Contabilidade, por exemplo, que o nome do projeto é Valores que Ficam. Então, eles trabalham justamente isso, porque o que me parece, Thiago, é que a grande maioria das pessoas não o fazem por falta de informação. Não conhece. Porque eu brinco que não dói, é uma boa ação, sem custo algum. Claro. E só para você ter uma ideia, hoje ficam aqui no estado algo em torno de 10% do possível. Então é muito pouco. A gente tem um caminho, a gente tem 90%. 10% o senhor diz, 10% de todas as declarações do Estado do Rio Grande do Sul. 10% da capacidade de destinação. De destinação, perfeito. Então nós vamos para uma linha que o cidadão, o contribuinte, ele pode sair daquele negócio de reclamar, a culpa é dos outros, e fazer uma ação. Destina parte do seu valor. E aqui na declaração pode ser feito, como a Karina falou, 3% para o fundo do idoso e 3% do criança e adolescente. ECA, né? O ECA, isso. Isso. E vai ser muito, muito bem utilizado. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas instituições, eu participei dessa campanha em outros momentos, e o trabalho é fantástico. E ele tem uma qualidade, é só a gente ver os depoimentos das famílias que são beneficiadas com essas instituições. Muito bem. Agora, Karina, a gente falou, né, da importância de antecipar. Agora, tem alguma vantagem para quem deixa para a última hora? Ou tem algum perfil de contribuinte que deixar para a última hora facilita ou beneficia a vida dele? Na realidade, ele vai só facilitar no processo que ele não vai precisar deixar para a última hora. Sim. Né? Porque, na realidade, pode cair o sistema, pode dar algum problema, se deixar para o último dia. A gente sempre sabe que quando a gente deixa para o último momento, acaba dando algum problema até de tecnologia. É verdade. Mas benefício em si, não. Agora, teria um benefício maior se ele tivesse feito até ano passado, até dezembro de 2020, né? Ele poderia escolher qual é o tipo de entidade que ele poderia fazer esse tipo de doação. Ah, não teria que respeitar uma lista cadastral, era É que daí ele poderia ter entrado, por exemplo, no site da prefeitura, né, da sua cidade, ter escolhido lá os projetos à disposição e ter escolhido qual projeto ele gostaria de contribuir, né? Certo. Então, isso não impede de fazer esse ano também. Então, nós estamos em maio de 2021, a gente pode fazer isso também ao longo do ano, até dezembro, para a restituição de 2022. Seguinte, claro. Então, não precisamos deixar só para o momento da restituição, porque normalmente o brasileiro deixa para a última hora, né? Então, existe esses benefícios em relação a isso também. Essa pauta do brasileiro deixar para a última hora imposto de renda, eu acho que elas casam de uma maneira indissolúvel. Agora, Diogo, tem como acompanhar vamos dizer assim, essa destinação? Como é que faz para
para o contribuinte saber que realmente a instituição recebeu, que ela está fazendo reverter aquele percentual investido, que há uma melhora na sua estrutura por conta daquele valor? Tem como fazer esse acompanhamento? Alguma prestação de contas? Sim. Até voltando um pouquinho, a destinação, a doação feita até 31 de dezembro, ela é feita um depósito direto na conta da instituição que encaminhou o projeto nesse sentido. E na declaração de imposto de renda, a gente, por meio da própria declaração, a gente faz essa destinação num campo próprio que tem para destinar o valor. Só que na declaração a gente só pode escolher para fundos que sejam municipais, estaduais ou federais e não para entidade em si. Por isso que vai para a gestão do município e aí as instituições encaminham projetos para o município e lá são contemplados, conforme as suas consistências, né, o projeto, são contemplados com essa verba, depois prestam contas. Assim, tem como acompanhar? Sim. Porque são dados que as prefeituras, né, são todas elas, ou quase todas elas, as prefeituras que não têm esse projeto, aí a gestão é feita pelo Estado. Sim. Então, sim, tem como acompanhar quais instituições receberam, que projetos são esses, aí tem que buscar. Por exemplo, aqui no Estado é a Secretaria de Políticas Públicas e nas prefeituras, na própria prefeitura lá. Aí o portal da transparência provavelmente tenha todo o organograma, né? Porque é o repasse da prefeitura, então você não deposita para a instituição. Isso. Transfere deposita na prefeitura, a prefeitura é que vai repassar. Essa é a distinção de fazer na declaração e de fazer antecipadamente com depósito na instituição. E outra distinção é que na declaração a gente está limitado a 3% para o fundo do idoso e 3% do criança e adolescente, enquanto até dezembro pode botar 6% num fundo só. Então essa é a distribuição. E te respondendo se tem vantagem ou não em deixar para depois, a vantagem é receber a restituição antes de quem tem a restituição a receber. Então, se eu contribuí mensalmente, fui retido nos meus vencimentos, e na hora de fazer a declaração eu tenho um valor a receber de volta porque o valor justo, o apurado, é menor do que foi retido, então quanto antes eu entregar a declaração, antes eu entro na lista e nos lotes de restituição do imposto de renda. Karina, quais são os erros mais comuns que o contribuinte comete, que são aqueles que a gente pode deixar aqui no programa como a dica do que não fazer na declaração do imposto de renda? Bom, são vários, né? Tem várias possibilidades, né? Pode ser, às vezes, um erro de tu cadastrar a tua conta bancária não adequada, às vezes um número errado de uma conta bancária. O erro pode ser tu fazer uma declaração e tu não declarar todos os teus rendimentos. Às vezes tu tem outras receitas e não declara as receitas corretas. Tem a possibilidade também de, às vezes, tu declarar alguma despesa que não é real. Então, tem várias opções, né, que às vezes as pessoas não se dão conta e às vezes caem numa malha fina. Às vezes a pessoa vende um imóvel, ela não declara, ela esquece de pagar o imposto, né, se ela teve lucro, ou às vezes a venda de um carro, que ela teve lucro, ela também não pagou imposto, não declarou no imposto de renda. Então, tem várias coisas que a gente tem que ajustar e cuidar para não ter problema de cair na malha fina. Então, quanto mais correto possível, né? A gente orienta o nosso associado, a gente está junto, a gente sempre fala para o associado, é importante ele procurar o seu contador, de ele procurar um profissional da área capacitado para poder ajudar ele, porque às vezes a gente quer fazer sozinho e às vezes a gente acha que é mais simples, mas é importante ter um profissional para orientar de como fazer uma declaração do imposto de renda bem feita. Muito bem. Por outro lado, uma das novidades desde o ano passado, né, Diogo, é que o INSS de empregada doméstica não pode mais ser deduzido. Isso, de alguma maneira, também tem complicado o entendimento, porque, apesar de já ter acontecido no ano passado, ainda é uma novidade. Isso também tem prejudicado essa percepção de uma nova circunstância que era comum no passado? Eu acredito que esse não é um grande foco de uma divergência, porque, primeiro, que quem declara empregada doméstica já é um contribuinte num nível menos de renda, né, para poder contratar um pouquinho mais elevado. Sim. Geralmente tem uma assessoria que o acompanha, mas a questão... e também o programa, ele te impede de fazer alguns erros, o próprio programa da Receita. Eu, até reforçando o que a Karina falou, os grandes focos é a questão de despesas médicas, porque hoje
tanto o médico quanto a clínica, o hospital, eles declaram o paciente atendido com o seu CPF. Então, o contribuinte vai declarar o CNPJ ou o CPF do médico ou da clínica e o valor tem que fechar. Então, esse é o grande foco e também, como a Karina falou, a questão dos rendimentos dos dependentes. Por exemplo, eu lanço um dependente para me beneficiar de uma dedução do imposto, no entanto, ele tem lá uma bolsa de estágio, ou tem uma pequena remuneração, ou um auxílio emergencial. Sim. Então, são situações que remetem mais a um risco de malha fina. É importante a gente dizer que o programa da Receita, ele é autodidata, ele é um programa intuitivo. No entanto, tem situações que precisam de um acompanhamento. Operações na Bolsa de Valores, ganho de capital, quando a gente vende um imóvel que tem que pagar um imposto, quando tem um inventário, uma partilha, quando tem várias fontes de renda. Às vezes, não é por mágica, mas é por conhecimento, a gente consegue dar uma economia para o cliente, como, por exemplo, o contribuinte declarava seu dependente, e o dependente ganhou um valor elevado lá de uma previdência privada. Separa as declarações, que via de regra o imposto vai reduzir. E declara cada um daí. Faz 2 declarações Perfeito. separadas. Então não é mágica, mas e sim uma vivência, um conhecimento que a gente possa contribuir com essas declarações um pouquinho mais elaboradas. Claro. Também você falava de algumas questões envolvendo os dependentes e tal. E outra novidade é a questão da criptomoeda. A criptomoeda agora também pertence a esse universo. É um novo tipo de dinheiro, né? Afinal de contas. Mas por imposto de renda é mais simples, porque é um ativo. É um ativo como um carro. É um ativo como uma aplicação financeira. É um ativo como comprar ouro. Então a gente compra, registra pelo valor da compra e depois vai tributar o ganho. Então a criptomoeda realmente ela impacta, né, pela novidade do mercado, mas em termos de registro, inclusive o programa da Receita criou um código específico para ela, mas é para registro. Então ela vai registrar um bem ou um direito como se fosse um outro qualquer dos tantos que a gente está habituado a declarar e informar. Karina, a grande dica que você deu e que o Diogo reforça agora é justamente buscar um profissional especialista na área porque te dá uma segurança. Agora, para o contribuinte que vai fazer sozinho, que não tem como custear e tal, quais são os passo a passos que a gente pode dar desde instalar o programa até começar mais ou menos didática, pedagogicamente orientar, claro, né, no que a gente possa fazer aqui nos poucos minutos do programa? Sim. Bom, o primeiro passo é entrar no site da Receita, né? Tudo bem. E baixar o programa de imposto de renda. Ele é bem simples, como o próprio Diogo trouxe. Então, tu baixa ele para o teu computador, o programa, e ele vai te dando passo a passo ali. Tu vai alimentando ele conforme os teus rendimentos, conforme os teus gastos, conforme se tem dependente, se não tem, tu vai alimentando. E no final, ele vai aparecer o imposto devido. E daí tu vai colocar se tu pagou, né, durante o ano de 2020 e ele vai te demonstrar se tu tem ainda a pagar imposto ou se tu tem a restituir imposto. E até aproveitando essa oportunidade, né, Claro. se o nosso contribuinte aqui associado tiver imposto a restituir, né, nós temos opções também de investimentos na cooperativa para poder aplicar recursos de qualquer tipo de investidor, né, qualquer perfil de investidor a gente tem todos os produtos à disposição. E também para aquele que queira antecipar o recurso, a gente também antecipa imposto de renda, com até 100% do valor. Então, o associado que queira antecipar, ele pode procurar uma das nossas agências, né, para antecipar esse recurso. Então, te ajudando é bem simples. Baixa o programa e a gente vai alimentando ali os dados e no final ele te dá a opção, né, se tu vai fazer, se tu tem a receber ou a pagar. Também é bem importante que às vezes ele é simplificado ou ele é o completo. Então depende do modelo de contribuição que tu tem também no imposto de renda. Qual é a grande diferença do simplificado para o completo? É a renda. A renda. Isso. Perfeito. É muito importante também você que declarou no ano passado, já tem o programa instalado e aí vai deixar para a última hora, tem que reinstalar o programa, tem que atualizar o programa, não conte com ele já instalado ali para ganhar tempo. Diogo, nós falamos agora sobre possíveis discrepâncias, você destacava ali, né, como algo a se corrigir. E se acaso fica a discrepância? Fica alguma coisa não declarada, algum benefício que eu não computei e tal? Como é que eu faço para reparar isso e daqui um pouco mais puxar para trás esse fio de novelo aí? Que fica por pouco tempo.
Porque a Receita ela tem um modelo de avaliação, de cruzamento, ela tem muitas informações, então ela tem o cruzamento das fontes. Então qualquer erro, não precisa nem ser discrepância, qualquer pequeno erro que eventualmente o contribuinte tenha cometido, rapidamente a Receita vai estar notificando, dando a oportunidade da correção ou do recolhimento a maior, se for o caso. Então, se algum contribuinte esqueceu de lançar a renda de um dependente ou esqueceu de lançar uma outra fonte de renda, a Receita vai dizer, olha, eu recebi aqui da fonte que você recebeu mais esse recurso. Então, isso confirma, autorregulariza. E aí, automaticamente, vai gerar um imposto a recolher, uma diferença de imposto a recolher, e isso será feito. Então, não há não há margem para passar uma situação dessas. Como antigamente, que a gente batia a máquina, sim, fazia em 2 vias, caía como é que chama? Aquilo que marcava para trás, o carbono. O carbono. Aí o carbono caía para lá, aí batia o valor num campo, de trás saía no outro campo. Isso não é mais assim. É uma missão daí, né? Era. Já foi mais difícil, né? Já foi mais difícil. Mas, por outro lado, esse tipo de informação trazia uma dificuldade enorme de fiscalização por parte da Receita. E hoje, com esses arquivos eletrônicos, tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, o cruzamento é muito simples. Uhum. Eu costumo dizer que é por uma teclada qualquer, cruza todas as informações. Então, eu nem vou chamar de malandragem, vou esquecer de lançar uma coisa. Isso não existe, não há mais possibilidade. O que tem, sim, são estudos de tentar ver um caminho menos oneroso possível, mas dentro da total legalidade. E se a Receita percebeu a discrepância, notificou e o contribuinte ele não corrigiu, qual o tipo de sanção imediata para esses casos? Passa a ser devedor. Devedor. Passa a ser devedor daquele valor. Se ele não autorregularizou, a Receita entende que o que ela levantou está correto. A partir deste momento, gera um imposto complementar e esse imposto já vai ser cobrado deste contribuinte. Você disse que nós já temos 60% das contribuições. Isso é Estado ou Brasil? É Brasil. Isso é Brasil. Pela experiência que você tem de outros anos, 30 anos, acho que já é um tempo para ter uma ideia. Com essas 3 semanas que faltam, preenche a totalidade ou ficamos com bastante gente para trás? Não há dúvida que preenche. De um jeito ou de outro, é preenchido. Tem que dar. Não, vai dar, sempre dá. O que acontece? Até fica uma dica aqui. Eu nem deveria dar essa dica, mas eu vou dar a dica. Quem eventualmente não conseguiu reunir todos os seus documentos, todas as suas informações, faça a transmissão com os dados que tem e, assim que possível, retifique a declaração. Porque se não entregar até 31 de maio, tem multa por não entrega. Qual é o valor da multa, Ju? A multa é 1% do imposto devido ou R$ 165 para quem não tem imposto devido. Porque assim que faça a entrega da declaração, a retificação não tem multa. E aí se junta os documentos que estão faltando e se complementa a declaração com uma retificação. O pessoal que está em casa nos assistindo, talvez nem fique para a segunda parte do programa, vai correr agora para fazer a declaração do imposto de renda com essas dicas. Mas dito isso, nós tivemos Karina Ostrovski, gerente de captação da Sicredi, União Metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul. Karina, te agradeço e peço as considerações finais no nosso primeiro bloco do programa. Muito obrigada, pelo convite. Nós da cooperativa estamos muito contentes por estarmos aqui representando então a Sicredi União Metropolitana RS. Nós então estamos presentes aqui em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. Então venha nos conhecer, venha visitar o Sicredi, conhecer um pouco mais. Entre no nosso site, nas nossas redes sociais ou nos procure no WhatsApp, no 3358-4770. Muito obrigada. Muito bom. Também Diogo Chamun, diretor da Federação Nacional de Empresas e Serviços Contábeis. Muito obrigado pelos esclarecimentos, dicas e pelo panorama geral, Diogo. Obrigado, Thiago. Agradeço o convite. Este é um momento que a gente, da área contábil, a gente fica mais demandado, mas é importante e principalmente ter cuidado na hora de fazer sua declaração. Se tiver dificuldade, busque uma assessoria para não acontecer do barato sair caro. Então, eu defendo sim que o programa é intuitivo, que o contribuinte de pouca complexidade pode sim fazer sua declaração,
mas se tiver já algumas variantes, se recomenda sim uma assessoria para auxiliar. Você recebeu dicas especiais, a principal delas você não pode deixar para lá, né? Não deixe para a última hora quando se trata do imposto de renda. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta para falar sobre o retorno às aulas do ensino fundamental no estado de maneira presencial. Não sai daí, nós já voltamos. Voltamos com o Cruzando as Conversas da noite desta segunda-feira e tivemos na primeira parte do programa o tema sobre imposto de renda. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também chegamos para Colombo, estruturas para eventos agora com fretes e cargas. E o RDC Shopping, né? Você não pode perder. Você já conheceu os produtos da RDC Shopping? Tá perdendo, hein? Na RDC você encontra Magras Praia de Belas, combo da beleza Magras, hidratação facial, termolipo e drenagem localizada e com desconto. Confira, de R$ 257 por apenas R$ 159. Eu repito, de R$ 257 por apenas R$ 159, o combo completo da Magras Praia de Belas. Bom, nós falamos de um tema bastante latente, especialmente pelo aspecto temporal, né? Chegando já a vias de fato, a data final do imposto de renda, mas agora nós vamos para um tema do dia de hoje. Nós vamos falar sobre a retomada das aulas presenciais do ensino fundamental. É um tema que, óbvio, gera polêmica, tem lados de análise sobre a possibilidade do retorno como tudo está, tem vertentes que defendem uma maior precaução e um maior rigor na medida de proteção, distanciamento, e existe uma linha que entende que não é hora de voltar com as aulas, especialmente pela não vacinação dos professores, pelo não contingente de comunidade escolar vacinados e pela dificuldade da manutenção e do controle das regras do distanciamento, que proveriam dessa maneira uma melhor equação da qualidade de vida e menos riscos diante da pandemia do coronavírus que nos assola há mais de um ano. Para debater o tema, nós temos então a deputada estadual Zila Breitenbach, que estará conosco e já nos dá o seu boa noite. A vereadora comandante Nádia também vai falar conosco e sobre justamente também o seu projeto de lei do dia de hoje. E o segundo vice-presidente do CEPERS, o Edson Rodrigues Garcia, que também já está conectado e já falará conosco. Eu começo com a deputada estadual Zila. E aí, dona Zila, eu estendo meu muito boa noite à senhora e já lhe pergunto o seu ponto de vista sobre o retorno às aulas, que vem respeitando um calendário e, né, que já tivemos as séries iniciais, agora ensino fundamental e vai dando assim subsequentemente a continuidade desse retorno. A senhora é favorável ao retorno? Como é que a senhora lê o atual cenário das aulas presenciais retomadas no Rio Grande do Sul? Boa noite, dona Zila. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a você, Tiago, a comandante Nádia, o vice-presidente do CEPERS. Sou professora, eu entendo que realmente as aulas têm que reiniciar presencialmente, com os devidos cuidados e os devidos protocolos. E nós entendemos, todos os especialistas afirmam da mesma forma, que a criança não pode mais, pelo tempo que já está fora do convívio da escola, fora da aprendizagem presencial, daquela interação de professor-aluno, a criança precisa estar na escola. E eu entendo que nós estamos já preparados para isso. Nós trabalhamos todo o ano passado, todas as categorias, se eu referir à Brigada Militar, as áreas da saúde, todos trabalharam e não estavam vacinados, mas tomaram os devidos cuidados. É isso que nós temos que fazer com que aconteça também naquelas escolas que ainda não estão com seus protocolos, ainda não têm os seus planos para o ensino presencial, que se organizem. E claro que nós não podemos agora
na pandemia, exigir aquela escola que eu diria ideal, porque a nossa escola tem muitas sequelas ainda de aquilo que nós gostaríamos. Escolas bem construídas, que não tivesse nenhum problema, nenhuma reforma. Temos que continuar batalhando por isso, mas agora temos que adequar a escola para receber os alunos. E já temos, segundo as informações que nós recebemos, que já tem mais de 1.300 escolas estaduais funcionando. E as escolas particulares, do ensino particular, também estão já com as suas aulas retomadas no ensino da educação infantil e nos primeiros e segundos anos do fundamental, e preparando-se para receber as demais séries. Deve ser essa implantação nova, o retorno às aulas deve ser gradativo, cuidando dos protocolos. E eu tenho um projeto de lei, nós temos 2 projetos de lei na Assembleia, um meu e um da deputada Sofia, mas o meu projeto, ele é anterior até, porque eu entendo que o professor tem que ser vacinado. Agora, o que impede o professor de ser vacinado? Existem os critérios do Ministério da Saúde. E desde fevereiro já o governo tenta buscar o entendimento de que o professor e que a educação é uma atividade essencial. Ainda não conseguimos. Tem alguns estados que já conseguiram, fora daquilo que determina o Ministério. Tem municípios que estão conseguindo se adequar com as vacinas que têm, podendo vacinar. Precisamos vacinar os professores também que vão atuar nessas séries. E o meu projeto fala disso, que os professores que vão atuar com o aluno presencial na escola deveriam ter dentro da educação as prioridades. Eu sou a favor de que as aulas sejam retomadas, porque nós estamos perdendo uma geração. O mundo é feito de tecnologia, de inovação, de cabeças cada vez mais pensantes, ágeis e capazes de competir e oferecer qualidade de vida a todos. E a educação é o caminho, é a base, e nós não podemos perder esse espaço. Então, eu sou a favor e acredito que nós poderemos preparar as escolas. Claro que os pais que não quiserem mandar, seguram seus filhos em casa, mas a educação presencial é diferente. Eu tenho professores que nós trabalhamos muito para dar o ensino virtual. Eu acredito que sim, é muito difícil trabalhar virtualmente, principalmente com uma criança de 5, 6 anos, mas de todas as formas. Eu converso com adolescentes, converso até com adultos, que o ensino presencial ele tem uma riqueza muito maior que o ensino virtual. Fala inicial da deputada Zilá Brittenbach, então se posicionando a favor, reforçando na fala da deputada a necessidade do controle rigoroso dos protocolos. Agora é a vez da fala inicial da vereadora comandante Nádia, que teve hoje aprovado o seu projeto de lei que prevê a disponibilidade de remédios, suplementos e vitamínicos que formam o chamado kit Covid, disponibilizado no combate ao coronavírus. Por 23-10, a votação hoje, então, deu parecer favorável. E aí nós gostaríamos que a vereadora, ao nos saudar neste Boa Noite, já explicasse um pouco do que prevê esse projeto de lei e como funcionará, então, essa proposta. Seja bem-vinda, comandante Nádia. A senhora tem que ligar o som. Muito obrigada, Thiago. É um prazer estar contigo aqui, com a minha querida amiga deputada Zilá. Um cumprimento ao vice-presidente do CEPERS, Edson, e a todos que nos assistem. Bom, primeiro falar que hoje estou muito feliz por termos aprovado esse projeto, que é um projeto da vida, é um projeto que prevê que a Secretaria Municipal de Saúde do município de Porto Alegre disponibilize gratuitamente medicamentos ou suplementos para o tratamento imediato da Covid-19. Não podemos mais aceitar, Thiago, que os
as pessoas cheguem num posto de saúde com sintomas e que sejam medicados apenas com um ibuprofeno, uma dipirona e uma boa dose de boa sorte, indo para casa e muitas vezes retornando depois de 10, 14 dias, indo direto para um leito de UTI e que não, né, vira óbito por conta de um medicamento que não era o adequado para a Covid-19. Queremos dizer aqui que esse projeto não prevê nome nenhum de medicamento, porque entendemos que são os médicos que devem atuar na prescrição devida para cada paciente. O que é bom para mim pode não ser bom para a Zilá, pode não ser bom para o Tiago, pode ser não tão bom para quem está nos ouvindo. Mas que a gente quer aqui nesse projeto cada vez mais reforçar a liberdade do médico, a liberdade do paciente, e essa é uma relação muito íntima de confiança entre médico e paciente. E nós não podemos aceitar que vereadores, deputados, juízes estejam dizendo o que pode e o que não pode ser utilizado para o tratamento imediato. Essa é uma regra de ouro na medicina, feito a partir do momento que se tem uma doença, essa doença deve ser tratada de imediato. E aqui eu dou um exemplo bem tranquilo, bem simples, para que todos entendam. Uma mulher que descobre um nódulo no seio, ela não vai ficar aguardando que esse nódulo aumente, ela vai tratar essa doença imediatamente. E a Covid-19 também deve ser tratada de forma rápida, eficaz, para que o vírus não se alastre, né? Porque que a gama viral não esteja por mais tempo no organismo da pessoa, fazendo com que o tratamento depois não possa ser tão eficiente quanto seria desde que medicado no início dos sintomas. Então, uma vitória para Porto Alegre. Tenho certeza que esse projeto de lei vai ser um exemplo para todos os outros municípios, fazendo história no Brasil e mostrando que o verdadeiro inimigo, neste momento, é o vírus, é a Covid-19. Não podemos politizar remédios, não podemos politizar o vírus, temos sim que trabalhar em prol da vida das pessoas. E remédios imediatos, tratamento imediato, é isso sim que faz com que as pessoas não venham a óbito. Enfim, estamos aí 23 votos a 10, né? Vencemos essa primeira etapa, agora aguardamos a sanção do prefeito Sebastião Melo, para que a Secretaria Municipal da Saúde possa disponibilizar os medicamentos gratuitamente nos postos de saúde, uma vez que vemos que a terceira turma do STJ obriga os planos de saúde particular a disponibilizarem o medicamento para tratamento imediato da Covid. E nós queremos o mesmo tratamento para quem precisa do SUS. Obrigado. Falas iniciais da vereadora comandante Nádia. Tivemos também a deputada Zilá Breitenbach, fechando a nossa bancada para analisar o retorno das aulas do ensino fundamental e, é claro, desdobrarmos as novas características das regras do distanciamento social propostas pelo governador, a aprovação do projeto de lei agora apresentada pela comandante Nádia. Nós chamamos Edson Rodrigues Garcia, segundo vice-presidente do CEPERS, a quem eu estendo meu muito boa noite e pergunto o seu posicionamento diante desta circunstância, Edson. Voltar com as aulas é bom ou é ruim e por quê? Bom, boa noite, Tiago, boa noite, deputada Zilá, boa noite, vereadora Nádia e aos espectadores aqui do programa. Eu quero colocar aqui o posicionamento nosso enquanto CEPER Sindicato. Nós estamos desde março de 2020 atravessando uma fase muito cruel para toda a nossa base de trabalhadores e trabalhadoras, com o número de mortes que a gente tem colecionado dentro das escolas públicas, porque é de conhecimento de todos e todas que desde o início, desde o primeiro decreto do governo, nós não tivemos dispensados de
plantões nossos colegas funcionários e funcionárias de escola. E o início das atividades, desde o momento em que as aulas foram suspensas, foram atividades para as equipes diretivas e para funcionários e funcionárias que entregavam trabalhos, recolhiam trabalhos, recebiam comunidade em setores, enfim, toda aquela parte que é mais administrativa, relacionada a contratos de estágio e tudo mais. E acabaram se contaminando, e muitos, infelizmente, perdendo a vida. Nós, neste ano todo, trabalhamos muito, porque nós tivemos que nos reinventar num momento extremamente difícil, 7 anos sem reposição de R$1 de salário, e nós tínhamos que investir em telefones celulares que não rodavam aplicativos, nós tivemos que investir em computadores para poder ministrar nossas aulas e manter o vínculo com os alunos. É claro que temos a certeza de que nunca as aulas presenciais vão ser superadas, porque elas são o mais importante dentro do processo ensino-aprendizagem. Mas hoje a nossa principal bandeira é manter nossas comunidades escolares, mais de 2.000 comunidades escolares no estado do Rio Grande do Sul, vivas. Nós queremos nossos alunos vivos, nós queremos nossos professores vivos e nossos funcionários vivos, e também os pais, mães e responsáveis que circulam pelas escolas. Neste período todo, nós tivemos muitas perdas e quando iniciamos, no final do ano passado, nossas atividades presenciais, enquanto professores e professoras, também começaram a haver mortes de docentes. Hoje, digo aqui, nós nunca trabalhamos tanto, porque nós temos trabalhado demais. Assim, eu, por exemplo, terminei há pouco uma aula online. A aula online ela é uma aula que é extremamente desgastante para os teus olhos, para a tua coluna, para te poder fazer com que aquela aula que tu dá presencialmente, que é muito mais natural, seja uma aula atrativa para alunos e alunas e para que eles entendam. Mas hoje é necessário, porque nós não temos segurança sanitária. E neste ano todo que nós estivemos aí com as escolas públicas paradas, entre aspas, ou seja, sem receber alunos presencialmente para aulas, e assim mesmo, desde o ano passado, muitas já começaram a receber, porque nós tivemos aquele decreto que permitiu, nós não tivemos muitas mudanças nas estruturas das escolas. Nós temos até hoje escolas que ainda não abrem janelas. Nós temos até hoje escolas que não têm pias nos banheiros. Nós temos até hoje escolas que não têm sabão nos banheiros. Nós temos até hoje escolas que não têm ventilação no ambiente onde trabalhamos. Então, isto é uma coisa muito relevante para que a gente possa ter as comunidades escolares dentro destas instituições com total segurança. Queremos sim, estamos fazendo o máximo para que cada aluno, cada aluna tenha seu desempenho cada vez melhor nesse tipo de modalidade que nós estamos aqui enfrentando remota. Porém, nós não temos um plano de vacinação para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. A deputada Zilá citou, por exemplo, ali o projeto dela de vacinação de professores que estão em sala de aula. Temos o projeto da deputada Sofia Cavedon também, que é um projeto mais abrangente ainda, que inclui funcionários e funcionárias de escola, e isso é extremamente importante, porque nós não podemos esquecer que escolas não são feitas somente por professores e professoras que estão em sala de aula. São feitas por funcionários, são feitas por professores que estão em setores, que estão em bibliotecas. Por mais que a gente tenha tido um processo de fechamentos das bibliotecas das escolas públicas do Estado neste último período, nós temos professores e professoras que trabalham em setores também. Então, assim, nós temos que prever que trabalhadores e trabalhadoras em educação são professores e funcionários de escola e todos têm contato direto com alunos e com alunas. Então, queremos sim vacinação, a exemplo do que aconteceu em outros estados. Nós queremos sim responsabilidade para conosco, porque nós queremos trabalhar com total segurança.
É difícil, aulas remotas são difíceis, é difícil a modalidade, porém difícil, muito mais difícil, é não termos vida. É não ter pai, não ter mãe, uma criança, ou a criança levar um vírus desses para sua casa e não ter condições. Então, eu saúdo também o vereador Jonas, que estou vendo ali agora, e que a gente tenha um ótimo debate. Muito obrigado, Edson Rodrigues, segundo vice-presidente do CEPERS. Nós vamos agora, então, fechar a nossa bancada com o vereador, também professor municipal e doutor em educação, e muito por isso também convidado hoje para estar conosco, Jonas Reis, porque assim como Zilá, professora, Jonas, professor, nós temos, né, o espaço aberto para quem realmente vivencia essas circunstâncias e que pode nos trazer o olhar não só clínico, o olhar não só de administração pública, mas quem está dentro desta verdadeira trincheira da educação em tempos de pandemia. Muito boa noite, Jonas Reis. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Tiago. É um prazer estar contigo, com a deputada, a vereadora, o Edson também, sindicalista. Uma satisfação estar conversando com os telespectadores da RCTV. Muito bem. Jonas, a pergunta de abertura ela é: você é a favor ou contra a retomada do ensino fundamental de maneira presencial e por quê? Esta é uma boa pergunta que a gente se faz todos os dias, enquanto cidadãos, não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul. O que mudou, de fato, no quadro da pandemia que levou os governos, o governo estadual principalmente, a mudar a cor das bandeiras? Porque, de fato, foi isso. Não foi, com certeza, a diminuição no número de casos, nem a desobstrução dos hospitais. E, por isso, eu sou totalmente contra o retorno presencial neste momento às aulas. Não há segurança sanitária, não só para os professores, que são os mais vulneráveis, porque são adultos e muitos têm comorbidades, muitos já têm uma idade elevada e não foram vacinados, porque muitos não chegaram aos 60 anos de idade. Portanto, nós estamos falando aí de uma população de trabalhadoras, trabalhadores, somando funcionários, enfim, todos os setores que fazem a escola funcionar, muito vulneráveis a este vírus. Num quadro em que a gente não tem um ataque pela vacina. O que é o ataque pela vacina? Vacinar em massa. Nós estamos vacinando a conta-gotas. Tanto o governo Leite quanto o governo Mello estão pecando muito nisso, embora tenham ferramentas para avançar. Não o querem. E por isso nós que defendemos a educação como algo a ser construído coletivamente, entendemos que não está tendo diálogo com os trabalhadores, com as trabalhadoras. Não está tendo, inclusive, a aplicação dos próprios decretos governamentais e dos protocolos, o que muito me incomoda como parlamentar. Nós prezamos pela legislação e pelo cumprimento dela. Os governantes mudam seus decretos a toda hora, conforme o gosto, né, conforme os sons que ouvem na sociedade. Então, há uma pressão um pouco nebulosa no ar que pode, sim, ceifar mais vidas. Por isso, eu considero muito imprudente da parte do governador Leite, do PSDB, e do prefeito Mello, do MDB, essas medidas que estão desajustadas. Nós esperamos que eles possam recobrar as certezas da boa política e retomar um bom caminho de diálogo com a população, não apenas alguns setores, mas o todo da sociedade interessada em não fechar o comércio novamente. Porque se mantivermos escolas abertas, logo aí vai fechar muito comércio, vai ter muito desemprego. E se dizem que a educação é essencial, me parece uma contradição com a prática histórica dos governos de direita, que é arrochar salários, desestruturar a educação e não oferecer ao povo o que é seu de direito, inclusive garantido na Constituição. A título inicial, essas são as minhas considerações. Espero que possamos ter um bom diálogo aqui para que o povo gaúcho possa esclarecer as dúvidas e tomar as suas interpretações sobre o quadro histórico deste momento.
Muito bom, muito obrigado, então, vereador e professor Jonas Reis. Deputada estadual Zila Brentenbach, abrindo a segunda rodada de perguntas. Deputada, a senhora falou que nós temos, então, que retomar, cuidando, é claro, rigorosamente de todos os protocolos. Eu pergunto, como o Estado e o município, através da instrumentalização das suas secretarias, darão conta de um número tão elevado de escolas para garantir que nenhuma se torne foco? Porque a partir do momento em que uma se torna foco, eu acho que a escola tem que fechar, né? E como não prejudicar? Porque na sua fala a senhora fala daquele aluno que o pai não quer que ele vá, então que ele não vá. Mas então como esse aluno não ficar prejudicado ou como fazer para ter o ensino híbrido? Porque daí esse aluno, para ser ainda assistido, ele precisará da aula remota. Então o professor terá que dar aula presencial e remota? Seriam duas aulas diferentes, então dobrando uma folha? Como é que funcionaria isso? Qual é o seu entendimento a respeito? A senhora está com o áudio desligado. Ah, soltou. Está de colocar sobre a incapacidade dos governos de fazerem a vacina, tanto do prefeito quanto do governador. No mundo todo, há carência de vacinas. Eu faço parte da comissão da UNALI e a gente discute, trouxe embaixadores chineses, do russo, executivos da União Química, faltam vacinas no mundo. E à medida que as vacinas chegam, claro que agora temos um pequeno problema na segunda dose, nós estamos vacinando com aquilo que temos de vacina. Eu sou a favor que tivesse vacina para todos, porque o Rio Grande do Sul, com a logística que tem, através do Sistema Único de Saúde, organizando toda a sua estrutura, vacinaria na maior rapidez possível. Agora iniciamos os que têm comorbidade, cuidados inferiores aos 60 anos. Então, terão muitos a serem vacinados com esse tipo de perfil. Só que o governo agora, ele fez todo esse trabalho com as bandeiras e são experiências de acertos e erros. São tentativas de minimizar. Quando começou a Covid, dar condições em hospitais para que as pessoas não morressem sem assistência. E o governo fez o seu papel de colocar o maior número de UTIs disponíveis no estado do Rio Grande do Sul, assim como aqui em Porto Alegre, na própria estrutura da capital. Nós achamos que vai haver o ensino híbrido, sim, porque todos os setores estão iniciando assim. Só que não vai ser aquele ensino híbrido do professor dando aula. Ele vai dar a sua aula e a criança que está em casa vai assistir a aula, vai interagir na aula. Assim, a gente ouviu que vão trabalhar o ensino híbrido. É uma forma de interagir também o aluno com aqueles colegas que muitas vezes não se conseguia interagir. Agora eu pergunto, todas as crianças têm acesso ao computador, têm internet, todas as crianças têm em casa uma mesa, um local adequado para poder estudar? Nós sabemos que essa não é a realidade. A realidade da maioria dos alunos é tanto na organização familiar, porque os pais estão trabalhando e precisam trabalhar, ela tem dificuldades de muitas vezes acompanhar as aulas. O professor fez o que pôde. Por quê? Ele foi criativo, ele pesquisou, ele se preparou, e eu concordo quando o Edson diz que a aula virtual, ela cansa mais que a presencial, porque você tem que chamar a atenção do aluno que tu não vê presencialmente, que tu não consegue perceber se está aproveitando a aula, se não está. É mais difícil, sim, mas nós temos que retornar. Hoje tivemos uma reunião com o setor dos eventos. Ninguém mais pode ficar parado. Precisamos organizar o Estado para que a gente possa trabalhar e voltar com os cuidados todos a tentar recuperar aquilo que o Covid nos tirou, muitas vidas. Deputada, duas perguntas dentro da sua fala. A primeira, a minha pergunta inicial era se a escola se torna um foco
de contágio, se essa escola fecha imediatamente e como fica o acompanhamento dessa escola dentro do calendário do retorno presencial. E depois também, a senhora falou que as crianças não têm, especialmente de ensino público, né, e municipal, acesso à internet, computador, qualidade de fibra ótica ou mesmo de internet em 4G. Mas as escolas estão todas elas, há um acompanhamento dos equipamentos para que as escolas tenham nas salas de aula a transmissão para esse ensino híbrido? Não tem em todas as escolas, aquilo que eu coloco. A primeira pergunta era sobre... Se a escola for foco Se a escola for foco de contágio... Eu acredito que com os cuidados que as escolas estão se preparando, o seu plano, algumas não tiveram ainda o plano de cuidados e prevenção aprovados, que com toda essa organização, elas irão, com certeza, precaver-se e nós não teremos esses focos. E havendo um foco, se faz como se fez em todos os outros setores. Aquelas pessoas vão ficar em quarentena, vão ficar atendidas fora do ambiente escolar. Eu acredito que nós somos muito pessimistas também se nós acharmos que vamos ter logo grandes focos. Nós sabemos que o contato se dá no dia a dia da vida. Se a gente não está na escola, muitas vezes está em festas. Se a gente não está na escola, está em viagens. A gente vê, as pessoas estão vivendo fora da escola. Então não é a escola só o único fator que poderá contaminá-las. Muitas vezes nem a escola contamina. São outros locais onde a pessoa frequenta. Nós vimos no início da pandemia alguns setores que tiveram focos, onde a pessoa foi buscar um fim de semana numa viagem a parentes, amigos, e que lá contraíram o vírus. Então, nós temos que cuidar, máscara, álcool gel, muita ventilação. E ali eu faço uma crítica a quem construiu as nossas escolas no decorrer dos muitos anos passados. Todas as escolas com pouca ventilação, com aquelas janelas basculantes, prédios que não tinham uma engenharia moderna. A escola tem que ser um local atrativo. Então tem que ter ventilação, tem que ter aberturas para que o ar circule, é necessário. E as escolas, muitas, se organizaram buscando outros espaços da comunidade, fazendo aproveitamento, escola municipal com a estadual, estadual com a municipal, um salão que estava ali do lado da escola, criando espaços para esse momento. Perfeito. Porque o Covid pegou todos nós de surpresa. Certo. Todos estão tentando acertar. Todos. E eu acredito que nós cometemos muito mais acertos do que erros. Embora, quando uma pandemia, que tu não sabe nem qual é o protocolo dos remédios, do tratamento, nada está seguro, você tem que experimentar. Agora o governo, essa semana, ele vai estabelecer todos os ajustes, discutindo novamente com as entidades, e nós as prefeituras terão condições sim, porque as escolas municipais, nos municípios menores principalmente, e as estaduais, não são em tão grande número. Claro que em Porto Alegre o trabalho terá que ser muito maior, nos grandes centros urbanos também. Então eu acredito que nós estamos num novo momento do enfrentamento ao vírus. E nós temos que nos preparar, porque a gente nem sabe o que vem amanhã, se virão outros vírus. Perfeito, deputado. Bom, a vereadora comandante Nádia tem a palavra agora. Vereadora, dentro de algumas falas da deputada, e eu costumo seguir assim, né? Na fala do anterior, eu penso elementos para que seja analisado pelo próximo e a gente assim estabelece um diálogo, vamos dizer assim, de multidisciplinar, né? Primeiro, voltando para o aspecto de aula. Nós não temos todas as escolas equipadas, a própria deputada recorre ao passado e relembra, né, a estrutura física das escolas não são adequadas. Então não seria esse um dos argumentos para ser um pouco mais cauteloso, já que não vai se alterar a curto espaço a estrutura física das escolas? Depois, a deputada ainda chega a dizer que às vezes há um contágio na ida numa festa ou visitar um parente, ok? Mas aí dentro de uma
responsabilidade liberal à vida privada. Quando está dentro da escola, é do município e do estado a responsabilidade. Aí isso não seria diferente no tratamento pelo convívio público sob a égide do estado? E aí, então, eu faço essas perguntas e guardo a segunda. Antes de passar para os demais debatedores, eu quero mais uma com a senhora. Pois então, Thiago, né? Sempre a pergunta é, as escolas estão preparadas para o retorno dos alunos? Para mim, a resposta é muito simples. Elas nunca deixaram de estar preparadas. Problemas, dificuldades, necessidades de adequação, problemas físicos nas estruturas, sempre existiram. E eu acho que sempre existirão, né? No momento em que a própria educação é algo que está sempre em transformação. Óbvio que nesse momento nós estamos com um momento atípico, que pede, sim, medidas especiais, rigor nos protocolos, mas que envolve mais de 3.000 crianças e adolescentes nesse momento, aqui no município de Porto Alegre, mais de 1.600 profissionais da educação, 209 escolas de educação comunitárias, 42 próprias da educação infantil, que atendem mais de 26.000 crianças, fora ensino do primeiro e segundo ano, que são fundamentais para as crianças. E a gente vê que existe, sim, uma estratégia de reabertura das escolas municipais, né, com formação de grupos, pela capacidade física de cada sala de aula. Vemos que o número de alunos em cada turma é reduzido através de uma fórmula que foi muito bem organizada pela Secretaria Municipal de Educação. Em fevereiro foram repassados aos conselhos escolares das 98 escolas no município mais de 2,5 milhões de verbas extras para recursos para pequenos reparos, para compra de itens de higiene, para álcool em gel, para dispenser, para higienização dos ambientes, para compra de EPIs, ou seja, é a organização, é a gestão de cada diretor e do grupo dos professores que vai oportunizar uma melhor educação ou não, e isso vai depender, sim, de cada escola. Quero dizer para ti, Thiago, que eu também sou professora, minha formação é no magistério, sou professora de língua portuguesa, estive muitos anos em salas de aula e a gente sabe que sala de aula, além de ser um repassador de conhecimentos, de cuidar da parte cognitiva das crianças e adolescentes, é também um local de proteção, de segurança, de nutrição, porque é na sala de aula, é ali na escola que as crianças vão também se alimentar. Não podemos ser hipócritas em dizer que as crianças só vão ali sorver do conhecimento. Não, as crianças também vão ali para merenda. E, dizendo isso, mais de 10.000 cestas básicas foram distribuídas na educação infantil e a estudantes beneficiários da família. Então, muitas coisas foram feitas. É ingrato aqui dizerem que o governo do Sebastião Mello e do Ricardo Gomes não estão preocupados com a educação municipal, uma vez que os professores, sim, que têm até 60 anos ou mais, já foram vacinados. E, vereador Jonas, as comorbidades já começaram a ser vacinadas a partir de 40 anos de idade. Desde segunda-feira estão sendo vacinadas. Hoje, 39% das pessoas vacináveis já receberam a sua primeira dose. E assim como a deputada Zilá falou, eu quero também aqui fazer uma menção aos eventos. Os eventos precisam retornar. Nós precisamos retornar ao dia a dia da nossa vida comunitária, nas escolas, com eventos, com lojas, com protocolos de distanciamento, sim. A lei da vacina foi oportunizado para os professores, e aí todos, a testagem, é algo que não está sendo falado. A testagem, a cada 20 dias, os professores serão testados. Aliás, não só professores, mas a comunidade escolar ali, que entra os funcionários, as monitoras, para que também
possam, aqueles que não tiveram a vacina, ter a testagem rápida para verificar o que está acontecendo. Criança dentro da sala de aula e professores ali facilita também a detectar clusters de infecções, de contaminação, e eles podem ser rapidamente tratados a partir da detecção desses problemas que tiverem dentro de alguma escola ou sala de aula. Qual é a outra pergunta, Thiago? Não, eu guardei para depois agora, para a gente separar, que a ideia é sobre o seu projeto de hoje. A deputada Zilá, ela falou, né, nós não temos nenhuma certeza diante da pandemia, é novo para todo mundo, é novo para a comunidade médica, é novo para cientistas, né? Não raras vezes os médicos estão diante de casos graves e dizem, olha, a gente não sabe muito, porque cada caso é um caso. Nesse grau de incerteza, a senhora não vê nenhum tipo de risco nesse seu projeto de lei, que ele vá dar um pouco mais banalizar receituários e isso se perca o controle? Olha, Thiago, isso aí é o papo que a gente ouve de genocidas, viu? De pessoas que não querem que as pessoas se tratem a partir do primeiro sintoma. Regra de ouro na medicina é que quando se tem uma doença, essa doença vai ser automaticamente, imediatamente tratada. A carga viral que tem um vírus, no caso da Covid, é muito maior a partir do momento em que ela não é tratada imediatamente. Uhum. O médico tem toda a liberdade, ele estudou bem pouco, né? Só 10, 12 anos. E esse tempo que ele estudou, ele tem toda a capacidade de poder estar receitando, prescrevendo a medicação adequada para cada paciente. Aliás, Conselho Federal de Medicina já declarou, a postura do Conselho é o seguinte: vamos deixar para o médico brasileiro, junto com o seu paciente, dentro do consultório, definir qual o tipo de tratamento que ele vai estabelecer com o paciente. Nós respeitamos o médico brasileiro. O médico brasileiro não precisa de tutor, não precisa de vereador, de deputado, de juiz. O médico brasileiro sabe como tratar a Covid. E é isso que nós queremos com o projeto de lei. Deixar que a liberdade do médico e do paciente aconteçam. É uma relação muito íntima e de confiança e não deve mais ninguém estar interferindo nesse momento. Obrigado pelo esclarecimento. Agora, Edson, também sobre uma das falas, se não me falha a memória, foi da deputada Zilá, e eu também tenho uma dúvida como ela. Por que os agentes de segurança pública, também funcionários públicos, que, claro, né, voltaram antes da vacinação, agora já começaram a ser vacinados, mas por que os policiais militares podem atuar sem a vacinação por se tratar de uma função estritamente necessária e os professores não? Bom, primeiro aqui eu não vou entrar num debate enquanto ramos de trabalhadores e trabalhadoras, porque nós defendemos vacina para todos e todas, sem exceção. Inclusive, nós sabemos que muitos colegas, trabalhadores e trabalhadoras da segurança foram vacinados. E não se houve nenhum debate, ou não se ouviu nenhum debate a respeito. Simplesmente foram vacinados. Então, nós não estamos aqui numa disputa por vacinas. Nós queremos é que todos e todas se vacinem. E a escola, que para mim, particularmente, é um lugar de construção de conhecimento e uma construção coletiva. Eu, enquanto professor, com mais de 20 anos de sala de aula, eu não repasso conhecimento, também eu construo. E isso eu acho que é muito importante e é um detalhe da educação, tá? Faz toda a diferença. Nós temos aí uma nova cepa, nós temos muitos adolescentes e muitas crianças hospitalizados hoje, uma cepa muito mais agressiva, e isso é uma realidade. Nós temos hoje uma falta muito grande nas escolas públicas estaduais de recursos humanos, porque não é só limpar, passar uma vassoura ou passar um pano. Isto era uma realidade que nós tínhamos no momento sem pandemia. Hoje nós precisamos de higienização. Higienização nas escolas públicas é termos alguém que faça essa higienização entre turnos, quando termina uma aula e inicia outra, e nós não temos, na maioria das escolas, nós não temos
recursos humanos para que isso aconteça. E não podemos esquecer também que não é só a sala de aula, não é só a escola. A criança, o adolescente, ele pega ônibus. Os nossos alunos das escolas públicas estaduais, e acredito que também das municipais, eles não chegam num carro sozinhos com suas famílias e depois entram num ambiente altamente tecnológico e com toda a segurança. Ele pega um ônibus cheio, ele vem já, desde que sai de casa, em ambientes e em momentos de aglomeração natural, que é isso que filhos de trabalhadores e trabalhadoras vivem diariamente. Então, nós tememos sim, porque, infelizmente, nós não tivemos testagem alguma. Não houve nenhum processo de testagem em massa, que é uma das coisas que nós, do CEPER Sindicato, cobramos, ao invés de deixarem testes estragando em depósitos, nós pedimos, por que não testam? Professores, funcionários, alunos, alunas, nunca fomos testados. Então, essas testagens nas escolas públicas e estaduais nunca aconteceu. Então, nós temos aqui um período singular. Nós temos aqui um momento que é um momento diferente. Então, essas condições que nós cobramos para que alunos e alunas tenham condições de acompanhar essas aulas remotas, nós também cobramos para nós, professores e funcionários. Porque é aquilo que eu falei no início. Quem não tem há 7 anos R$1 de reajuste, porque os governos não concederam e ainda os projetos que passaram pela Assembleia Legislativa nos tiraram muitos direitos, e está aqui a deputada Zilá, que não me deixa mentir, nós perdemos muitos direitos. E esses direitos que nós perdemos e perdemos em salário, eu, por exemplo, perdi meus triênios. Os meus triênios serviram para complementar um valor que é do piso salarial nacional, que na realidade o governo deveria ter nos concedido. E assim como eu, todos e todas da categoria. E eu não estudei, não me graduei, não me pós-graduei, não me tornei um profissional da educação por opção, como fiz, para depois não ter condições, por exemplo, de comprar um telefone que possa rodar um aplicativo ou de não poder pagar uma internet em casa. Esta é a realidade. E nossos alunos passam pelas mesmas coisas em suas casas. Deixa eu te interromper só, Edson, antes de passar para o vereador Jonas. No caso, você fala sobre essa perda de direitos, enfim, que não dá uma sustentação econômica para equipar, para dar aulas. É isso que você reclama? Exatamente. Perfeito. Também para dar aulas e também para se manter, porque todo o trabalhador e trabalhadora tem direito, ele vende a força do seu trabalho para poder se sustentar. Claro, e a mesma coisa é uma realidade da sociedade hoje. Entendi. Então, nós não podemos... É muito bonito ver as pessoas dizendo, por exemplo, eu ouço muito, eu sou ou fui professora, mas todos buscaram outras profissões. Por quê? Porque ninguém ficou ali defendendo a educação e vivendo ela. Porque do jeito que muitos e muitas falam sem conhecimento do que acontece dentro das escolas públicas na realidade. Por exemplo, o sistema híbrido. Até agora, nós, no estado do Rio Grande do Sul, estamos aguardando como ele funcionará. Porque esse sistema híbrido é um sistema híbrido que até agora não foi dito para todos como ele funcionará. Inclusive... tu colocaste uma coisa muito importante, vamos trabalhar no mesmo lugar ao mesmo tempo, nós vamos ficar com uma jornada dupla para poder atender uma mesma turma. Isso tudo não tem clareza e a maioria das escolas do estado não tem rede lógica. Não tem como nós termos ali dentro do mesmo ambiente da sala de aula um ambiente onde a gente possa ter internet. Nas melhores escolas do estado do Rio Grande do Sul não existe isso. Certo. E então, aquelas que têm maior infraestrutura. Então, essa é uma realidade que a gente não pode esquecer quando a gente trata da educação pública. Certo. Porque uma coisa é a gente falar numa escola privada com todas as possibilidades e outra coisa é falar de escolas públicas onde a realidade é outra. Correto. Precisam de merendas? Sim, precisam. Por isso, desde o início, nós cobramos para que as merendas fossem doadas para as famílias em forma de cestas básicas. E nós não tivemos um grande movimento. Tivemos 2 oportunidades de oferecimento de cestas básicas em mais de um ano de pandemia.
Isso é muito pouco, quando a verba para a merenda foi repassada para as escolas. Então, a obrigação de todas as escolas era, sim, ter a informação por parte da mantenedora de que deveriam estar distribuindo. Deveria haver um programa para que essa merenda toda fosse distribuída para alunos e alunas. Muito obrigado, Edson. Bom, fechando essa segunda rodada com o vereador Jonas. Vereador, o seu posicionamento, a exemplo do Edson, é do não retorno. No caso, no atual momento há o retorno, né? Pode até haver a contrariedade, mas politicamente falando e socialmente falando, as aulas retornaram. Qual é o cenário para esse retorno dos profissionais de educação e da sociedade civil organizada, através dos seus representantes ou não, que entende que não deveria se voltar? Como proceder a partir de agora para conseguir que o retorno seja saudável para alunos e professores? É claro, à exceção do não contágio, que é óbvio. O cenário ele é dos piores possíveis. Antes de retornar às aulas presenciais, já vinha subindo o quadro de ocupação das UTIs pediátricas na capital. Agora está maior. Só no clínicas, mais de 80% de lotação. HPS, mais de 70%. Isso é gravíssimo, porque nós estamos brincando. E eu digo nós, todas as autoridades, tanto aquelas que não se pronunciam sobre o tema. Eu me pronuncio contra a volta presencial nas escolas, porque a que voltou primeiro é a educação infantil, que as crianças nem usam máscaras. Quem é da educação sabe, um professor, ele se envolve com as crianças, ele conversa, as crianças chegam perto, não existe ensino na educação infantil sem estar próximo. A educação infantil são crianças no desenvolvimento de várias habilidades, então não existe isso. Aí o que existe de fato é crianças pequenas, inocentes, estão carregando o vírus para dentro das suas casas sem saber. A minha equipe fez uma série de ligações para as escolas do município e constatou já quadros de contaminação. Então vocês imaginem, aí os governantes, vejam só a população, que grave. Os governantes dizem que vão testar. De 20 em 20 dias testam os professores. Só que um aluno pode pegar a Covid ontem, traz hoje para a escola, amanhã volta sem sintomas, espalha mais um pouco, e assim sucessivamente, uma bola de neve gravíssima, e vai ter o contágio das comunidades. Aí sim, nós vamos entrar de novo na terceira onda. Mas essa culpa eu não carrego. Esta culpa é do Leite, esta culpa é do Melo. São duas pessoas que estão à frente da prefeitura e do estado e que têm a caneta na mão para decidir sobre a vida da cidadania como um todo. Olha só as matérias que saíram. Reabertura de escolas aumenta em 24% taxa de transmissão, aponta estudo em 131 países. Então não estou falando aqui de achismo, nós estamos falando em 131 países que fizeram retorno às aulas presenciais. E isso leva o quê? Leva a lotação de hospitais, leva a desespero, leva a morte. Hoje nós passamos de 2.000 mortos. A gente não pode banalizar isto. A banalização do mal nós estamos fazendo. Hannah Arendt já escrevia sobre isso, quando ela analisava o nazismo. E nós hoje, por esse tipo de noticiário que se faz, essa onda terrível de mais de um ano, nós estamos banalizando a Covid. 2.000 mortos hoje no Brasil. Eu peço aos governantes, ponham a mão na consciência. Ponham a mão na consciência. Mais de 400 mil corações não batem mais nessa nação. Morreram. Acabou para mais de 400 mil famílias. Quantos mais debilitados nós temos fazendo fisioterapia? Fico feliz que eles conseguiram sobreviver, mas isso é um jogo duro, difícil, é uma roleta russa. Não se sabe quem vai morrer. Amanhã, depois, pode ser inclusive um de nós 4 aqui contrair Covid, que estamos debatendo, a gente não sabe, porque já teve gente, inclusive, que contraiu mais de uma vez. No caso de uma amiga minha, na segunda vez foi mais grave, uma jovem de 38 anos. Então, a imunização acontece na segunda dose.
é preciso ter paciência. Se nós já viemos até aqui com esta paciência, esse exercício, por que não esperar mais um pouco, construir a vacinação do povo, cobrar principalmente do Bolsonaro, que é um irresponsável? O Bolsonaro pilota uma nave maluca, que é o Planalto, pessoas que não têm sensibilidade, que não têm humanidade, que são, inclusive, coniventes com genocídio indígena. Por que não seriam coniventes com genocídio espalhado em todo o nosso país? Estão sendo. Mas está lá a CPI da Covid e que vai apurar e com certeza vai colocar muita gente atrás das grades. Negacionistas, irresponsáveis, que tinham a caneta para comprar mais vacinas, como o Bolsonaro, e não compraram. E nós agora estamos aí com as escolas abertas sem necessidade, porque se não tivessem feito a má política, hoje nós teríamos mais recursos de softwares, mais recursos de acesso democrático à internet, mais recursos de escolas verdadeiramente equipadas e com professores melhor formados em EAD. Hoje nós temos uma baixa formação, porque o Estado do Rio Grande do Sul não investe em formação continuada. A Rocha, como o Edson colocou, o trabalhador, a trabalhadora, e o município não é diferente. Então não tem como fazer a magia, fazer mágica com a educação. Perfeito. A educação é a relação entre as pessoas, mediada pelo conhecimento, e esse conhecimento, sim, ele tem que ser desenvolvido, mas não adianta a gente querer colocar 2 anos num, porque não vai acontecer. Nós precisamos entender o tempo histórico. Essa geração é a geração que tem que destruir a Covid e não destruir vidas. Não podemos nós sermos coniventes com uma morte, 2, 3. É isso que parece que para muitos políticos a matemática explica. Vão morrer alguns, vão se contaminar. Era assim que o Bolsonaro falava. Mas nós, homens e mulheres públicos, temos que pensar no todo da sociedade. Eu quero que no final da pandemia todos os porto-alegrenses possam estar vivos. Se não dá para todos, nós temos que ter a maioria, pelo menos. Por isso, abrir escolas é temerário. Inclusive, quero reiterar, abrindo essas escolas vai ampliar a contaminação e aí nós vamos ter que, de novo, fechar o comércio. De novo, o pequeno comerciante vai ser penalizado, o dono de restaurante, cabeleireiro, a confeiteira, enfim, aqueles que estão lá num espaço que não tem 15 pessoas aglomeradas 4 horas como uma sala de aula. Não tem 8 pessoas aglomeradas o dia inteiro. Maravilha. Porque a pesquisa, várias, mostraram já que se tu ficar 2 horas em convívio, é muito mais potente o contágio. Então, uma sala de aula, o contágio é muito mais potente do que um atendente de supermercado o dia inteiro com várias pessoas diferentes. Perfeito. Porque as pessoas ficam ali no máximo 10, 15 minutos no supermercado. Quando as pessoas dizem assim, mas se abre o supermercado, por que não pode abrir escola? Porque é diferente. A escola é 4 horas ali. Os alunos se abraçando, sem máscara. Vereador. E o supermercado são adultos com máscara, com face shield, muitas vezes vereador. Com aquele acrílico protegendo. É um outro sistema, é uma outra lógica. Entendi. Desculpa lhe cortar, vereador, nós temos que ir para um rápido intervalo e a gente vai voltar já já com as considerações finais. Fique conosco, Cruzando as Conversas, volta já. Voltamos com o bloco final do Cruzando as Conversas, que chega sempre num oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E ainda Colombo, estruturas para eventos, agora também fretes e cargas. Nós vamos para as considerações finais, peço aos convidados que respeitem o limite de 1 minuto, senão eu vou me obrigar a ter que cortar para a gente não estourar o tempo. Então, por favor, considerações finais, já o meu agradecimento especial, deputada estadual Zilá Brentenbach. Está com o áudio cortado, a deputada? Está com o áudio cortado, a deputada? Bom, depois a deputada volta. Nós devemos construir no conjunto sugestões
para que todos os impasses sejam equacionados e resolvidos. Não adianta jogar e começar a politizar com ideologia contra esse, contra aquele, achando que nós estamos construindo alternativas para a educação no Brasil. A própria Unicef recomenda: abram as escolas. É a saúde mental das crianças, o seu crescimento intelectual e também é a necessidade que a educação seja priorizada e é uma atividade essencial, aprovada também por lei na Assembleia Legislativa. Eu acredito que nós, professores, comunidade escolar, governos, podemos sim fazer uma construção e procurar minimizar e oferecer aquilo que não temos ainda, como as EPIs nas escolas, como dar mais condições, mas nunca se aplicou tanto dinheiro em saúde como nessa pandemia para resolver aquilo que nós tínhamos de dificuldade. Assim iremos fazer com a educação também. Construir, reclamar dos outros não resolve. É construir alternativas. Obrigado, e a criança merece que nós façamos isso. Obrigado pela sua colaboração, sua presença e também a sua análise, deputada. A vereadora comandante Nádia faz agora suas palavras finais. 1 minuto, vereadora. Muito obrigado por atender o nosso chamado. Obrigada, Tiago, pelas tuas perguntas também inteligentes. Quero dizer que o Brasil é o segundo país que teve as escolas totalmente fechadas por muito mais tempo. Nova Zelândia, Estados Unidos, Uruguai, Singapura, França, Portugal, Dinamarca, Alemanha, África do Sul, Reino Unido, Canadá e Itália não tiveram tanto tempo as nossas salas de aulas fechadas, nossas escolas sem crianças. Precisamos sim retomar com bastante protocolo, com distanciamento, com todo o controle que é necessário e que eu tenho certeza que os professores têm habilidade suficiente para ensinarem seus alunos que o uso da máscara é obrigatório. Aliás, quando se iniciou o uso do cinto de segurança, as crianças deram show, mostraram muito mais responsabilidade que os adultos. E eu tenho certeza que as crianças e adolescentes vão cuidar do protocolo, do distanciamento. E a testagem não aconteceu ainda para os professores porque não retornaram para as salas de aulas. Assim que retornarem, com certeza a testagem vai ser feita. Não podem os professores, como disse o presidente do CEPERS, não retornar à aula porque seus direitos foram tolhidos. As crianças não têm culpa, os adolescentes não têm culpa e a educação é necessária. Obrigada. Muito obrigado, vereadora. Edson Rodrigues Garcia, segundo vice-presidente do CEPERS, peço brevidade, boa noite e muito obrigado, Edson. Ok, eu quero agradecer o convite mais uma vez, dizer que sim, que os direitos tolhidos eles fazem com que não hajam condições de trabalhar e de realizar uma atividade com qualidade, que as escolas, mais de 2.000 escolas do estado do Rio Grande do Sul estão abertas para as pessoas conhecerem as realidades, porque muitas pessoas não conhecem e aí saem julgando escolas públicas como se fossem escolas privadas e não são. Meu respeito aqui a todos e todas que se dizem professores, que buscaram outras atividades, mas que têm um compromisso com a educação e fazem disso um baluarte, porque isso é muito importante. Porque a educação não é só para juntar e buscar voto. Educação é investimento no futuro de uma sociedade. Vacina para todos, testagem em massa e recursos humanos nas escolas, que também precisamos, e que nós tenhamos aí possibilidade de voltarmos, quando voltarmos, com segurança. Por enquanto, não temos segurança sanitária e não queremos que as escolas sejam focos de mortes. Muito obrigado. Muito obrigado, Edson. E, por fim, Jonas Reis, vereador de Porto Alegre, obrigado também pela consideração e suas palavras finais, pela sua colaboração e suas considerações finais. Meu abraço a ti, Tiago, a todos os debatedores, a vereadora, ao Edson, sindicalista, professor. Meu abraço a todas as escolas, públicas e privadas. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, espero que os governantes Leite e Melo voltem atrás e parem de espalhar mais vírus nas escolas, parem de abrir caminho para novas mutações do vírus que a gente nem pode imaginar o que pode acontecer. Nós estamos virando um laboratório. A escola não é lugar de eu acho. Não.
A escola é lugar de certezas científicas. E a certeza maior é que não tem tratamento precoce. A certeza maior é vacinar todas as trabalhadoras e trabalhadores para a gente ter um futuro com todos, sem nenhuma pessoa a menos. Isso não é possível. Eu não posso concordar como homem público, como vereador da capital, 1.500.000 habitantes. Eu luto todos os dias para zelar pelas vidas. Muito a obrigado. vida em primeiro lugar. Vacina no braço e comida no prato para quem está na miséria e precisa que o Estado apareça. Um grande abraço a todas e todos. Obrigado pelo debate, Tiago. Eu aqui agradeço Jonas, Zilá, Nádia e Edson, que estiveram conosco no Cruzando as Conversas desta segunda-feira. A gente volta amanhã, a partir das 10 da noite, aqui na RDC TV. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.